do capital, que é a sociedade que o Hegel está conhecendo, pelo menos não é o capitalismo ainda monopolista, mas no sentido do capitalismo clássico, né? A legitimação do desdobramento dos acontecimentos dessa sociedade, tá, vão aparecer ao Marx como uma recusa, digamos, do Hegel enfrentar as próprias contradições internas dessa sociedade. A contingência que o Marx vê no começo da sua carreira, vamos chamar assim, quando ele começa a estudar a economia política, são aquelas contingências oriundas, né, da mediação do trabalho suprimido, né, ou não suportado pela propriedade privada. No caso do Hegel, né, a propriedade privada deve ser um elemento garantido pelo todo mundo que quer ser pequeno proprietário. Né? Então, eu não sei se eu estou me fazendo entender, mas a contingência, né, no caso do Hegel, você tem que pegar aquilo que já é conquista humana e aquilo que é descoberto pela economia política, do ponto de vista de um fator constituinte da riqueza, que é o trabalho humano, né, como um momento que não pode dar aço a novas contradições, no sentido de você não conseguir controlar essas contradições. Então, o lugar do Estado, o lugar da filosofia, né, é o lugar do controle da propriedade privada e da política. Então, o controle das contingências significa dar razão, no sentido de entender o comportamento interno da economia e da política. E no caso do Marx, essa contingência pode levar às últimas consequências, né, a própria possibilidade de aviltamento da sociedade humana. Né? Porque no caso do Marx, a razão não suporta a contingência posta pelo trabalho. Pelo trabalho, do ponto de vista do trabalho, esse trabalho abstrato, que na juventude do Marx não usa o trabalho abstrato, essa categoria não vai usar depois lá no Capital. Então eu diria que essas são as diferenças. Né? Quer dizer, o Hegel acreditava num controle a partir do sucesso da razão. E o Marx sabe que a racionalidade é produto da mediação do trabalho. Não, eu acho que já estou o assunto. Não, não foi. Cadê o... Nem me lembro da pergunta. Talvez não tenha sido importante. Não, isso não tem nada a ver. É da contingência, sim, da contingência da produção e distribuição, é isso? Foi o que você falou. Porque parece que a crítica que ele faz a Carol e Bastiat ali é que um coloca uma associação entre caráter imanente ligada à produção, né? Como se a produção fosse algo natural, a produção burguesa algo naturalizado. Tudo bem. Não, mas aí tem outros momentos isso, né? Quer dizer que a produção seria o eterno e a distribuição que variaria. É isso. Ele faz essa crítica. Ele está dizendo, não, na verdade a distribuição é a produção subespécies, aí tem uma coisa de latim que eu não sei, sob uma outra forma, sob outro formato. Não existe essa separação, você tem uma unidade, a produção, a distribuição. Esse autor aqui, que eu estava mencionando, que odioso, ele está fazendo a crítica dele, quando ele faz a crítica ao trabalho, ele está dizendo toda, e aí ele todo mundo mesmo, inclusive a escola de Frankfurt, Habermas, Adorno, Horkheimer, enfim, todos. Todo o marxismo tradicional e o marxismo tradicional faz isso, faz uma hipótese da produção, não faz uma crítica do trabalho, porque pensa que o Marx está fazendo uma crítica a partir do trabalho. E ele não poderia fazer uma crítica a partir do trabalho, porque ele está criticando o trabalho sob esse formato, ou seja, o trabalho como categoria mediadora. Então, toda a produção, toda a prática, toda a ideologia, toda a agitação produzida pelos partidos de comunistas, etc., está dizendo ele, ela
tinha por base essa ideia de que o socialismo é esse modo de produção, muito parecido com o que você falou, esse modo de produção, mas produzido de maneira igualitária, boa distribuição de renda, etc. O que seria uma contradição em relação ao que o Marx fala exatamente, está apontando. Acho que melhorou, né? Assim, não foi assim importante. Então, ela já falou que eu estou falando muito, não quero também. Mas uma perguntinha, fala assim, parece um chorinho. Eu vou falar para a Soraya mais uma coisa. Soraya, capital é trabalho. Capital é trabalho morto. Capital, você tinha falado. Capital é trabalho morto. Então, né, a centralidade do trabalho é a centralidade do trabalho morto que subordina, escraviza, subsume o trabalho vivo à sua lógica, né, à sua despeada. Acho que está sendo Mais alguma pergunta, dúvida? Você não faz aquela pergunta, Elisandra? Você não faz aquela pergunta que você ia fazer aquela hora? Não? Deixa. Bom, então... Você pode falar aí, vai dar a pergunta. Oi? Você está fazendo inverno, e a gente veio para a plateia para pergunta aí. Não, porque ela tinha comentado que queria, de repente, ser bom socializar, mas se você acha que não seria o caso. Anyways. O Mário, o capital é trabalho morto. Ué, o que é o capital? Falou do movimento, Trabalho morto. mas como morto? Gente. O que é o capital, então? Talvez cristalizado fique melhor, né? Desculpe? Cristalizado talvez seja melhor. Cristalizado em trabalho morto, ele está acrescentando cristalizado em trabalho morto. É trabalho morto. Fixo, né? Não necessariamente. Se você tem dinheiro, pode não precisar estar em capital fixo, está em dinheiro, é trabalho morto. Enfim, passado, trabalho passado. Que vai ser capaz de... Porque o sujeito que é trabalho... Eu só queria fazer uma parte. Não, eu vou falar isso primeiro, depois se eu me lembrar eu falo. Agora eu me confundido por ele. O sujeito que é o trabalhador assalariado, supostamente sai sem nada. Tá certo? Sai com o seu salário, está até um pouco, mas enfim. Todo o resto é trabalho, que é apropriado por quem? Por quem? Pelo fundo de pensão dos trabalhadores, pelo trabalho morto, pela Previ, não é nem pelo capitalista, aquele ladrão, pela Previ, não é? Ou por outra qualquer, por exemplo. Fala, Paulo. De fato é uma dúvida mesmo, né? Não sei se você está identificando capital como trabalho morto, né? Normalmente o Marx identifica com os meios de produção, né? Como capital constante, que inclui capital fixo, mas não só. Não só, mas é capital constante, né? Capital constante, meios de produção. Capital circulante também, é dinheiro. Não, sim, ok. Só que no processo de trabalho da relação de produção especificamente capitalista, a força de trabalho entra como capital variável. Portanto, a força de trabalho, o trabalho vivo, também é capital. Sim, mas quem comprou com dinheiro, que era trabalho passado, morto, passado, e pode adquirir. Sim, mas O sujeito que vai assalariar, ele não tem nada, só o trabalho esse, a sua força de trabalho. O resto, o capital variável, faz parte do trabalho passado, que está nas mãos do capitalista, salvo o melhor juízo. Enfim, que vai ser convertido em quê? Em capital variável, em capital circulante e em capital fixo. Ok, mas Bom, ok, só que o dinheiro que era capital morto,
Não é mais dinheiro.